Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nós aqui, né, pra gente conversar um pouquinho hoje, a nossa live, trazendo aqui a Dirce, sabe, que ela é coach, sabe é o sobrenome dela e ela sabe também. A gente sempre brinca com o nome. Oi, Dirce, tudo bem? Deixa eu já te mando aqui. Deu certo? Olá, Elona, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo, graças a Deus, tudo certinho. Eu Então, tava você aqui. disse que eu sei, e algumas coisas a gente sabe, né? A gente não sabe tudo, né? Mas A algumas gente coisas a gente sabe, uns sabem de umas coisas, outros de outras, né? É que a gente não pode deixar de brincar com o sobrenome, né, Dirce? Sobrenome sabe. Sobrenome sabe sempre tem que ter uma brincadeira junto, né? Mas aí, Exato. seja bem-vinda, então, vamos conversar um pouco hoje, né? Hoje a nossa live é bem interessante. Nós vamos conversar sobre vícios, né, Dirce? Conversar sobre vícios. Aí eu coloquei no tema da live, qual é o seu vício, né? E quando a gente pensa em vício, a gente pensa cigarro, bebidas, drogas, pornografia, hoje mais a internet também, né? Mas a gente tem muito mais do que isso, né? Muito mais do que isso para ser trabalhado. Tanto que eu comecei aqui de colocar um caderninho aqui, os vícios, os principais vícios. Encheu uma folha. Quando eu comecei a anotar, vício nisso, vício naquilo, vício naquele outro, falei, cara, faltou espaço. Faltou espaço, caderno grande ainda, né? Exatamente. Então, Dirce, vamos lá. Eu quero ler um pedacinho aqui do que é o vício, né? Para a gente entrar nesse assunto aqui. É da internet, a psicologia. Então, o vício, eles falam assim, ó. O vício é a perda de controle caracterizada pela prática compulsiva do comportamento onde há prejuízo ou piora da qualidade de vida da pessoa devido às consequências negativas da prática do comportamento vicioso. No vício, existe negação ou autonegação, ou autoengano, que se apresenta como uma dificuldade para perceber a relação entre o comportamento vicioso, o deterioramento pessoal e o uso, apesar das consequências. Então, o que eu queria chamar a atenção aqui, né? O vício é uma perda de controle, caracterizada pela prática compulsiva do comportamento, onde há prejuízo ou piora da qualidade de vida, né, da pessoa devido às consequências negativas que todo o vício nos traz, né? Todo comportamento vicioso aí nos traz, né, Dirce? Exatamente. Então, reforçando, né, a questão do vício, na verdade, qualquer coisa que nós estejamos viciados, né, e a gente nunca pode dizer dessa água não beberei, né? Então, todos nós temos os nossos pontos fracos, momentos frágeis que a gente passa pela vida, né? E às vezes depende das companhias com quem nós estamos ou não temos, né? Às vezes tem pessoas que elas criam vícios também por viver na solidão, né? Então, Uhum, depende dos momentos que nós passamos, as fragilidades que a gente está passando, ambientes familiares muito pesados, levam a vícios. Né? uhum, Às vezes, o que é o vício? Como, né, você já comentou, a primeira coisa é a perda do controle, a perda do controle. Né? A perda do controle, às vezes a gente fala assim, oh meu Deus, aquele homem tem tudo em casa, né? Tem uma mulher trabalhadeira, tem uma mulher que faz isso, que faz aquilo, o que leva a beber? Né? Mas às vezes tem uma mulher ou uma esposa que faz tudo, né? Ou um esposo que faz tudo, mas às vezes falta o essencial, que é o carinho, que é a palavra, que é o que leva a pessoa a beber. Às vezes já vem um histórico familiar complicado de bebidas, né? Eu mesma, por exemplo, assim, a família do lado do meu pai, o meu nono, no caso meu avô, era alcoólatra.
É alcoólatra seríssimo, ficava uma semana bebendo. Então, Uhum. eu tenho tios, por exemplo, que eles seguiram pelo mesmo caminho, mesmo tendo profissões maravilhosas, assim, de destaque na sociedade, vamos dizer, né? Uhum. E o meu pai, por exemplo, que ele é agricultor, né, ele seguiu um caminho totalmente diferente. Então, assim, mas essa autoconfiança, essa determinação, ela precisa vir de dentro, né? E nem todos conseguem absorver esses impactos da vida da mesma forma, né? Então, a questão da Uhum. bebida, né? O meu pai, ele foi por outro caminho, falou, não, não é esse o caminho que eu quero para minha família, né? Quando outros tios meus não conseguiram sozinho, né? De Uhum. repente, então, aí que a gente tem que nós precisamos nos conhecer. Então, a primeira coisa é a negação. Não, só bebo fim de semana. Não, só bebo porque né, hoje estava triste, briguei com a mulher, ou briguei com os filhos, né? Eu Então, controlo, né? então a Eu pessoa pensa controlo. que ela tem o controle, mas na verdade ela já está perdendo o controle. Né? Quando Uhum. isso se torna, né, praticamente toda semana, né, 3, 4 vezes por semana, se torna todo final de semana, a pessoa não consegue viver sem aquilo, na verdade ela já se tornou um vício. E a primeira Sim. coisa é o quê? Admitir, eu preciso de ajuda. Né? Sim, Uhum. eu preciso de ajuda. Ter a consciência, né, de que tem aquele vício. Dirce, antes da gente prosseguir aqui, eu quero colocar aqui alguns vícios que eu relacionei aqui, né? É, percebendo, né, a nossa vida, a minha vida, percebendo os atendimentos que eu faço, as conversas que eu tenho lá é muito interessante. Assim, ó, há vícios que a pessoa não percebe. Vício em trabalhar, produzir. Eu tenho que estar produzindo 24 horas por dia, porque eu não sou suficiente se eu não estiver produzindo, isso é um vício. Vício em falar mal da vida alheia, né? Vício Nós de. vamos ir comentando, né, Elô, os Pode vícios. ser, pode ser. Sim, eu acho que Sim. vamos ficando e vamos comentando, né? Por exemplo, assim, o vício da fofoca. Né? Por exemplo, tem pessoas que ela não consegue, por exemplo, ficar um dia longe do Facebook, longe do Instagram, longe do WhatsApp, porque ela tem uma necessidade doentia, isso é doentio já, De né? De saber da saber, vida de dos outros. comentar, de saber da vida de todo mundo, de comentar da vida de todo mundo. Então, isso, ela retira uma energia tão grande da pessoa, dela focar nas coisas da vida dela, que isso chega a ser entristecedor. Né? É triste. Uhum. Né? Então, Então, assim, a Kelly Moraes, ela está fazendo um projeto agora, né, do Cuide Sua Vida. Não é só questão da gente falar mal dos outros, né, de ter aquele hábito de ficar falando, falando e ficar olhando o que os outros fazem para ficar ter o que comentar, mas também, tipo, cuidar da nossa vida, como eu estou cuidando realmente da minha vida, né? Olhar para isso, mais para dentro também. E esse vício da fofoca, ele que nem você falou, todos os vícios, né, Dirce? Mas esse gasta uma energia tremenda de todo mundo, de quem faz a fofoca, de quem recebe a fofoca, né? E pior, hum, e fora os danos que isso causa, né? Às vezes no ambiente familiar, né? No ambiente familiar, no ambiente de trabalho, né? Na sociedade, na igreja, no local onde você vive. Então, quando você convive com pessoas assim, dessa forma doentias, elas vão adoecendo a família, né? Vão uhum. adoecendo o ambiente de trabalho, o ambiente onde ela frequenta, né? Porque assim, não são pessoas confiáveis, assim como ela fala de você aqui, você vira as costas, ela fala, né? Sim, é um Fala de hábito, é, um- é um então, hábito, é um vício que a gente falou já, né? uhum, A outra coisa, então, voltando aqui, Dirce, vício em trabalhar, produzir. Eu tenho uhum, casos, assim, que eu converso com mulheres, principalmente, que é o que eu mais atendo, né? Mulheres, elas não sabem parar, elas não sabem ficar com elas mesmas. Por quê? Porque elas têm filho, ela tem marido, ela tem trabalho, ela tem isso, tem aquilo. E aí, quando chega aquele momento que você poderia ficar só com você, você poderia ficar deitada no sofá sem fazer nada, a pessoa, ela não consegue. Porque ela uhum, necessita estar em movimento, ela necessita estar produzindo.
por algum motivo, né? Ou às vezes ela precisa mesmo, mas nem sempre a gente precisa 24 horas, né? Mas principalmente para se sentir útil e para se sentir amado, né? Quando eu faço, me sinto útil, né? E na verdade é assim, hoje no Brasil criou-se, né, entre aspas, uma ilusão que a mulher, uma ilusão não, entre aspas, uma verdade, que a mulher tem que ser 1.020 mil tarefas. Quem Uhum. disse que eu tenho que trabalhar fora, que eu tenho que trabalhar em casa, que eu tenho que fazer 1.001 coisa, somente eu, né? É uma coisa assim que foi incutido culturalmente nesses últimos anos e nós achamos que nós devemos dar conta de tudo, né? Uhum. Trabalhar inteiro fora, cuidar de 3 filhos, ainda estar magrinha, estar fazendo academia, fazer comida, lavar roupa e etc, e etc, e etc. Quem que disse que a gente precisa fazer E com, tudo isso? e Por com que a que nós não mente, podemos, né? por que que nós não podemos delegar? Seja para uma outra profissional que trabalha em casa, seja para o marido, seja para os filhos maiores. Quem disse que eu preciso o tempo todo eu tirar o lixo do banheiro, eu lavar a louça o tempo inteiro, eu dobrar as roupas o tempo inteiro? Então, organize, treine seus filhos, a sua família, para que também delegue as funções e saia de uma forma adequada e satisfatória, né? E quem disse que eu tenho que fazer tudo todo dia, né? Também. Exatamente. Porque tem muitas coisas que a gente não tem necessidade de fazer todos os dias, repetir. Por exemplo, a limpeza da casa. Quem não tem criança em casa, criança pequena, eu digo até 3, 4 anos, ele não tem uma sujeira, uma desorganização que precisa estar organizando diariamente. E tem gente, eu conheci uma senhora que ela morava no sítio, ela, tipo, não trabalhava fora, né? Ela trabalhava em casa, mas todos os dias ela lavava a área toda era branca, branca, né, sem pintura, ela lavava de cima e embaixo todo o dia. Tu passava de manhã cedinho na casa dela, ela estava lavando, sabe? Não tem necessidade de tudo isso toda hora. Então é isso que a gente tem que pensar. Vinícius, seja bem-vindo. É isso que a gente tem que pensar e perceber qual é o seu vício, né? Qual é o nosso vício? Porque eu até anotei aqui, ó, vigiar e orar, né? Vigiar e orar é bíblico. Vocês têm que estar sempre vigiando para você não cair na tentação de você entrar nesse vício, né? De trabalho, de estudo, de fofoca, que a gente já falou aqui, né? Vício de reclamar, Dirce. O que você tem a dizer para o vício de reclamar? Isso é triste, né? Eu sempre falo assim que quando o vício de reclamar, na verdade a palavra reclamar, né, é como se a gente clamasse de novo por aquilo, né? Então, Que se a eu gente não reclamo quer, né? que a água está ruim ou que a pizza está ruim, na verdade você está quase que pedindo daquilo de novo, né? Então, eu não digo assim que nem que a gente não reclame, né? Por exemplo, quando você compra algo que não está bom, né? Você volta, troca, fala para o dono do mercadinho, né? Mas é aquela reclamação assim, a ponto de você voltar lá e falar, ó, não está legal. Por exemplo, eu esse dia comprei ração para o cachorro, a ração estava com um cheiro de mofo. Voltei lá, Uhum. troquei. Agora, você ficar a semana inteira batendo em cima daquele problema. Sim, o dono do mercado falou assim, vem o pacote fechado. Como é que ele ia saber que estava mofo? Também não sabia, né? Você Sim, vai, sim. troca, né? Agora, principalmente dentro do ambiente familiar, é pesadíssimo, né? Dentro do ambiente de trabalho, o vício de reclamar. Por quê? Porque isso vai minando dentro da família, né? Então você vai rotulando as pessoas, né? Ah, porque o fulano sempre é assim, porque o marido sempre é assim, porque a esposa sempre é assim, né? Então isso vai gerando uma energia de negatividade, de rótulos familiares, rótulos em ambientes de trabalho que se torna doentio, né? E fora que gera uma energia de hostilidade, né? Então você vai se indispondo com todas as pessoas que convivem ao redor, você vai se tornando amargo, vai se tornando uma pessoa que, quando você chega, os outros querem sair de perto, né? Porque ninguém tolera tanto mau humor. Eu falo assim, todos nós temos um dia que a gente não acorda legal, né? Sim. Eu queria dormir mais, mas eu falo assim, aí que está a disciplina, né? Uhum. Não pense que os mais famosos, os mais ricos do mundo acordam todo dia bem-humorados e felizes. Não, eles têm uma disciplina, né? Então, assim, Uhum. nossa, eu estou bem mal-humorado hoje, que às vezes todos nós acordamos, e é normal.
né? Então, como que eu vou agir hoje? Então, a pessoa que ela se conhece, ela já se monitora, né? Uhum. Esses dias que eu estava com uma alergia, eu cheguei na escola e eu não estava legal. Eu falei, nossa, por que eu estou mal-humorada hoje? Aí logo eu me liguei, falei, claro, com todas essas, né, você viu como eu estava me tratando, né? Então eu Uhum. falei assim, os outros, os demais, não tem culpa que eu estou com uma alergia e isso está me dando febre, me dando mal-estar, né? Os demais não têm culpa, né? Então, Sim. a importância da gente se conhecer, né? Se conhecer a tal ponto de você falar assim, ó, hoje até você pode falar pro seu esposo, para sua esposa, pelo menos, ó, hoje não tô legal, deixa eu no meu canto, né? Uhum. Hoje vou ficar mais na minha. Por quê? Porque você se conhece, né? Então é natural. Né? Agora, o que não é natural, você ficar reclamando, isso se tornar um hábito. Né? Exatamente. Então, o que que acontece com o reclamar? Que nem a Dirce já comentou ali. Reclamar significa clamar duas vezes pela mesma coisa que você não quer. E quando a gente coloca, agora eu vou falar energeticamente, né, Dirce? Quando a gente coloca o foco naquilo que a gente não quer, a gente vai ter mais disso. Se eu estiver reclamando do trânsito, que como o trânsito está travado, que ninguém anda, que não sei o que, eu ficar reclamando naquilo, eu vou trazer mais daquilo para mim, mais travado vai ficar. Se eu ficar É, reclamando do meu trabalho, né? Se eu ficar reclamando do meu trabalho, porque o quanto ele é ruim, o quanto eu sou desvalorizado, o quanto as pessoas não me pagam, o quanto o cliente não vem, mais disso eu vou ter para mim. E é engraçado isso, porque muitas pessoas, e às vezes a gente se pega nesse ponto de não perceber que tudo aquilo que a gente está criando na nossa vida, de M, né? De merda, é questão da reclamação. A gente está reclamando, a gente está rezando, a gente está pedindo duas vezes a mesma coisa que a gente não quer. Aí vem de novo, e vem de novo, e daí você reclama tudo de novo, daí tem 5, daí dali um pouquinho tem 10, e assim não tem como ser diferente. Eu até indico, né, Dirce, nos meus atendimentos para pessoa que normalmente vem pessoas com depressão, com dores, né, alguma coisa assim de doenças, né? Aí eu falo assim, ó, comece a agradecer a Deus pela saúde perfeita. Mas a pessoa está com um problema lá no pé, né? Eu vou dar um exemplo aqui de uma senhorinha que eu atendi que ela tinha o pé amortecido, fibromialgia, pé amortecido e algumas coisas. Aí eu comecei a brincar com ela, agradeça a Deus pelo seu pé. A senhora está sentindo, tem um pé, né, que está sentindo, está amortecido. E quando a gente faz isso, quando a gente troca a reclamação pelo agradecimento, o que que acontece? Eu estou focando naquilo que eu quero, saúde perfeita. Eu tenho um corpo quase perfeito. Alguma coisinha está acontecendo ali que está me desagradando. Mas eu estou caminhando, eu estou ouvindo, eu estou falando, eu estou comendo, eu estou sentindo, né? Estou sentindo dor, ansiedade, angústia, mas eu sinto. Eu poderia não estar sentindo nada. Então, por eu estar com os meus sentidos em dia, eu já é um motivo para agradecer, né? Para parar de reclamar. E, milagrosamente, em menos de 2 semanas, em 2 semanas mais ou menos, o pé dessa senhora já tinha voltado ao normal. Sem fazer, teoricamente, nada. Não foi feito nenhum tratamento, né? A questão foi mudar a reclamação, né? O foco daquilo que ela não queria para aquilo que ela queria, porque ela queria ter saúde. Mas daí o que a gente fica reclamando que tá doendo, tá doendo, tá doendo. Não que eu digo, que nem quando eu falo para ela, ela chega para mim e ela fala assim: ah, hoje, essa semana eu passei, tava tudo bem, não doeu, tá tudo certo. A senhora não está mentindo para mim? Eu falo para ela, tem certeza que está tudo bem? Ou é só porque eu falei, né, que não era para ficar reclamando? Eu falei, não, para mim a senhora não precisa mentir, mas não vai ficar falando todos os dias, que vira um hábito que é um vício, né, disso. Às vezes a pessoa tem lá, às vezes a pessoa tem assim uma tristeza, uma pequena tristeza. E ela começa a reclamar e dizer o quanto ela é triste, o quanto ela é ansiosa, o quanto já está com depressão e vai para casos de muito mais grave. De repente ela tá lá, aonde foi que ela focou, né? E é um hábito, é um treinamento. Como diz o Romani, o que você faz para estar em depressão? O que você faz? A mesma coisa que eu faço para entrar em depressão, se eu souber o que eu estou fazendo, o que eu faço para entrar em depressão? Pensamentos negativos, fico falando, fico reclamando, 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 focando no que não interessa. Eu entro em depressão. Quando eu começo a focar na saúde, na alegria, nas coisas boas, automaticamente eu vou sair desse espaço.
Então, tudo é um hábito, tanto para ir quanto para voltar, né? Por isso, vigiai, né? Vigiai o tempo todo seus pensamentos, seu comportamento, a sua fala, seus sentimentos, né? Outra vez, Bem-vindo, hã? bem-vindo, Duca, né? O Duca está aí, estava comentando lá no meu post, falou assim, da questão da ansiedade, né? Às vezes eu me sinto muito ansioso, eu falei, vem conosco, bem-vindo, né? Então, na verdade, tudo é uma sequência, né? Uma sequência de fatores que vão desencadeando, né? Então, você vai ficando negativo, negativo, vai se fechando, se fechando, se fechando, e aí você repete a minha ansiedade, né? Vamos falar com o Duca aqui, né? Então, assim, Toma a fora. ansiedade não é a sua, né? Tira ela da, né? Ou a minha enxaqueca, né? Então, a gente tem o costume de dizer, ah, a minha enxaqueca voltou. Ela não é sua, ela não nasceu no seu corpo, né? Então, assim, mas existem vários exercícios, né, que possibilitam que a gente viva mais leve, né? A primeira coisa, né, até que o Duca comentou no meu post, falou assim, a primeira coisa é a consciência, né? Falou Uhum, assim, eu estou ansioso neste momento, né? Então, uhum. é admitir. Então, de onde que vem, né, esse vício, que é um, querendo ou não, a ansiedade também é um vício, né? Então, de onde Tudo, que tudo. vem isso, né, da ansiedade? O que me causa isso? Né? Qual que é o fator? Tem algum fator externo, por exemplo, vou fazer uma prova, né, o Duca toca em bares, né, vou fazer um show, né? Então, a ansiedade ela tem uma certa lógica, mas por exemplo, no dia a dia, às vezes você está de boa lá na sua casa e está sapateando para lá e para cá. Por quê? Né? Não tem Uhum. uma causa aparente dessa ansiedade. Né? Então, bem-vindo, Duca. Fica aí conosco, né? A gente vai falar sobre várias coisas. Né? Então, uma dica que só para resumir, a Dirce já falou, é você não é ansioso, você está. Quando eu digo Exatamente. eu sou ansioso, eu sou ansiosa, é algo que está muito dentro de mim. E é uma coisa muito difícil para mudar. Quando eu digo eu estou, ele não está tão dentro de mim. Ele está, é um estado, né? É um estado. Você pode estar hoje, amanhã não. Eu sou é para a vida inteira. Se você ficar falando eu sou, fica a vida inteira, não tem como tirar. Então, primeira coisa, eu estou ansioso. E igual a Dirce falou, quais são os fatores, o porquê disso, né? Tudo bem, eu estou ansiosa agora. O que eu vou fazer para isso? A respiração, ela é muito boa para aliviar a ansiedade. E em seguida, você começar a falar assim: eu sou calmo, eu sou sereno, eu sou tranquilo, eu sou seguro. Então, essas coisas boas eu oriento que fale eu sou mesmo, né? Porque a gente quer que seja para a vida toda. Mas então, e as coisas que a gente não quer, que a gente tá meio assim, eu estou. Já é o primeiro passo, né? E começar a mentalizar, eu estou tranquilo, eu sou calma, eu sou sereno. Complementando essa, Dirce, essa mesma pessoa do pé, ela tem uma filha dela que ela foi fazer exames de tomografia. E ela tem síndrome do pânico do aparelho. Então, a outra vez que ela foi fazer o exame, ela não conseguiu. Na terceira vez anterior, ela não conseguiu fazer o exame. Aí o médico falou para ela, traz o seu marido junto, para ele entrar na sala junto. Normalmente eles não permitem isso, né? Mas a mulher passou tão mal que... E aí ela escutou essa minha conversa com a mãe dela. E na semana passada ela foi fazer o bendito exame, né? Do mesmo jeito. E ela estava muito ansiosa, muito apreensiva com o que ia acontecer. E ela praticou, eu sou, né? Eu sou calma, eu sou serena, eu sou tranquila, eu sou segura, tá tudo bem. Fez um exercíciozinho que eu faço aqui, ó, de acalmar a amígdala também, tá tudo bem. E acredite, ela fez o exame, não precisou o marido entrar junto e tá tudo bem. Então, assim, ó, é uma consciência, né? Disso, uma consciência já ajuda bastante. Claro que a gente tem que procurar técnicas para ajudar a se livrar disso, né? E Vamos. você vê, Wanda, na verdade, muitas técnicas, elas são simples. Na verdade, a primeira delas é a consciência, né? Eu estou neste momento assim. Então, quando você toma consciência de que você está naquele estado, naquele momento, já é o primeiro passo. A partir dali, você pode começar uma respiração, você pode começar um exercício, né,
de foco, de bater nesta região aqui, porque aí você redireciona a atenção para outro lugar, e você tira a sua atenção daquele foco que você está, né? Ah, eu estou ansioso, estou... Não, quando você começa a bater nessa região, ou você começa a respirar, você direciona a sua consciência para outro lado, automaticamente o quê? Você relaxa, né? Exatamente. Outro vício aqui que eu marquei, Dirce, vício em pensar no negativo. Uhum. Tudo de ruim Exato. acontece comigo. Tudo de ruim. Alguém me olhou torto na rua, o que que eu fiz de errado, né? Por que que aquela pessoa está me perseguindo, né? O que que aconteceu, né? A pessoa, ou vou me acidentar, ou eu vou ganhar contra, ou eu vou reprovar na prova. Tipo assim, tudo de pior acontece para a pessoa, né? Uhum. E, na verdade, esses vícios, né, que eu sempre falo assim, esse é o vício da desgraça, né? Tudo quanto é desgraça vai acontecer com você, né? Sim, Então, sim. eu falo assim, na verdade, o nosso cérebro, ele vai gerando tantas conexões cerebrais a partir dos nossos pensamentos, é igual abrir um caminho. Por exemplo, vou abrir um caminho, por exemplo, uma picada que vai para Salgado Filho, Beltrão, pelo meio do mar. E começa a passar gente, começa a passar gente, começa a passar gente por essa picada. De repente, né, o prefeito resolve fazer um calçamento, nem que seja, e daqui 5, 10 anos vira um asfalto num caminho alternativo para Beltrão. Uma Então, rodovia. uma rodovia. Então, as conexões cerebrais são assim, né? Você Uhum. começa e começa a pensar naquilo, e começa a pensar daquela forma. Então, automaticamente vai gerando caminhos e conexões cerebrais que aquilo se torna tão viciante e tão verdadeiro para o cérebro, que ele pensa que é daquele jeito. Porque o Uhum. cérebro não distingue o que é negativo do positivo, ele só executa. Ele executa o que Ontem, você não. Né? Então, ontem, assim, ah, ele desculpa. executa aquilo que você manda. Se você está pensando que você é ruim de matemática ou que você né, vai morrer sozinho, né, o cérebro vai executar isso. Né? Então, ele executa as ordens que você envia. Né? Então, a importância da gente monitorar as ordens que a gente dá para o nosso cérebro. Né? Então, pense que o seu cérebro ele só obedece, ele é bem obediente. Então, manda regras boas para eles. Né? Então, você falou ali da matemática, eu lembrei, nós temos o vício também de acreditar que tudo é difícil. Uhum. Nossa, como é difícil! E quanto mais difícil, melhor, porque daí eu vou lá e faço, aí eu me sinto herói, né? Porque eu consegui aquilo que era muito difícil. E esse vício do difícil também é interessantíssimo, interessantíssimo, porque aquilo que poderia ser até fácil de fazer para a pessoa, ela faz o negócio realmente ficar difícil. Eu comento assim, o que é difícil? Difícil ou impossível é aquilo que eu tentei, por exemplo, e não consegui. Mas que Uhum. você pode tentar e ter muita facilidade. Nós não temos aí, muita gente que tem dificuldade na matemática, né? Mas a gente não tem aí excelentes engenheiros, matemáticos, químicos, físicos, que estudam todas essas coisas ali, que é uma loucuragem. E eles são cientistas na área. Ou Na seja, verdade, é assim, né, difícil realmente. Hum? quando a gente parte para essa área, claro que todos nós temos habilidades e facilidades em determinadas áreas. Dentro do perfil comportamental que a gente estuda no coaching, né, ele direciona, por exemplo, os analistas, os comunicadores, né? Então, para quem quer conhecer mais, eu trabalho com essa ferramenta enquanto coaching, né? Então, assim, todos nós temos a facilidade de alguma área mais específica, né? Mas isso Uhum. significa que a gente não possa aprender uma outra, né? E não significa que não tenha uma área que seja fácil, né? Exatamente, né? Exatamente. Porque normalmente a gente fica no difícil para tudo. Não tem nada fácil. Por mais que eu goste, que eu me identifique, que seja o meu perfil, eu vou lá fazer, meu Deus, como é difícil. Isso que é o vício, né? E o que que é o vício mesmo ali que ele fala, o que que o vício faz? Vamos voltar aqui. É a prática compulsiva do comportamento, onde há prejuízo ou piora da qualidade de vida. Então, tudo que é prejuízo ou piora da qualidade de vida, ele se torna um vício. Ele é um vício, né? Aí eu coloquei também assim, ó, vício em se culpar,
né? Às vezes a pessoa, nossa, faz de tudo para se sentir culpado, ou vício em achar erro em tudo, em todos. Tem aquelas pessoas viciadas, né? Que, a pessoa tá lá feliz da vida, alguma coisa. Não, mas alguma coisa tá errado, né? Uhum. Não pode rir demais, né? Se rir demais, alguma coisa tá errada. A vida não é fácil, assim, a vida não é divertida. Se você chora demais, também não é fácil. Não, não é assim, tá errado, alguma coisa tá errado, né? Então tem gente também que tem esses vícios interessantes, né? De ficar achando erro em tudo, em todos. Um pouco é bom, né? Porque você vai sempre se aperfeiçoando em algumas coisas, mas e aí? Ele tá tendo prejuízo na tua qualidade de vida? Se tiver, é vício, né? E tudo que é vício não vai ser bom na vida da pessoa, né? E aí, na verdade, a gente parte também, né, Luana, para os vícios. Na verdade, nós estamos falando mais dos vícios a nível emocional, né, agora mais por último, né? Então, assim que Uhum, vem o intelecto, do cérebro, as emoções, e tem os vícios reais, né, que é o vício da bebida, né, o vício do sexo, né, que tem pessoas que têm uma compulsão sexual, assim, que foge da normalidade, né, da vida sexual ativa normal. Né? E uhum, tudo isso, né? E isso prejudica, por exemplo, um casamento, uma família inteira. Né? Eu já vi depoimentos de homens né, que eles chegaram a sacrificar a família inteira para ficar assistindo filmes pornôs, para ficar, né, tendo relacionamento extraconjugais, assim, e que isso afetou a família inteira. Né? uhum, Então, além do vício, por exemplo, da bebida, né, da droga, né? Então, que hoje, na verdade, dentro da adolescência, nós estamos tendo problemas seríssimos, né, que a gente precisa estar atento, quem tem adolescente em casa. Então, tudo que é demais não é normal um adolescente beber 3, 4 vezes por semana, né? Não é normal companhias que não sejam adequadas. Então, assim, a primeira coisa normalmente é a negação, né? A gente quer negar isso. Então, uhum. assim, um pai e uma mãe não querem aceitar muitas vezes que o seu filho está indo para aquele caminho. E a melhor situação, a melhor forma é você pegar a rédea na mão, exatamente naquele momento que você percebe, porque a tendência é ir para frente. Né? Assim, Uhum. chamar para ação, buscar ajuda se for necessário. Né? Então, assim, além dos vícios, né, emocionais que nós temos, cerebrais, né, das conexões cerebrais, tem os vícios reais mesmo, que estão Uhum. ali nos olhos, né, que a gente não pode se omitir. Né? Então, Uhum. muito assim, um adolescente ele já vai para o vício quando ele tem um ambiente familiar, às vezes, muito conturbado, né, de brigas entre os cônjuges, né, de brigas, de insatisfação, de problemas familiares, né? Então, a tendência é ele desaguar para algum lado, buscar ajuda, né, buscar, na verdade, ajuda não, buscar uma forma né, de desafogar essas mágoas, essas dores. Então, a Sim. importância da atenção redobrada na fase da adolescência, né, dos pais estarem atentos, acompanharem, saber com quem os filhos andam, com quem estão, né? Então, esses vícios, na verdade é assim, por mais que o pai e a mãe não queiram, cedo ou tarde isso retorna para dentro de casa. Né? Ele retorna, e às vezes de forma muito dolorida, muito mais profunda do que se tivesse pego na mão logo no início. Né? Exatamente. E também não adianta ter a ilusão de que a pessoa que tem o vício, né, no caso, eu faço sozinho. Pode deixar que o dia que eu quiser eu paro com isso. Isso Uhum. não existe, pessoal. Ou se existir, é muito raro. É muito raro. Porque a pessoa já criou conexões, ela aprendeu a viver daquela forma a vida toda. Né? Não, que nem a Dirce falou, não vem de hoje. Se hoje uma pessoa entra nas drogas, por exemplo, não é de hoje. Pode ser que hoje ela teve acesso à droga para se desafogar daquilo que vinha vindo muito tempo antes. Até lá da infância, né? Sei lá de quando que foi que começou isso. Então a pessoa ela não sabe como fazer diferente.
Então, realmente, ela precisa ter a consciência de que, olha, eu aqui preciso de ajuda. Tá, qualquer coisa ali, até o vício de reclamar, né? Voltando ali, é mais fácil, mais simples. Não, mas realmente, cara, eu preciso de ajuda. Eu tô percebendo que eu sou uma pessoa muito reclamona, né? Ou negativa, ou sei lá o quê. Tem comida, tem remédio, né? Que também tem vício, cigarro, internet, celular, redes sociais, jogos de azar, né? A Mega Sena também, tudo aí que tem gente que é viciado, toda vez tem que jogar. E tudo isso, pessoal, tirando as drogas e bebidas aqui, né, cigarro principalmente, que eu acho, todos esses vícios aqui, eles são bons. Trabalhar, falar, né, tipo, se comunicar e tal, um monte de coisa boa, comer, mas quando isso se torna prejuízo na sua vida, aí que é preocupante. Aí você já não tem mais controle. Então, sempre ter a consciência, né, de que realmente isso existe dentro de mim e eu preciso de ajuda. Eu vou procurar alguém que consiga me orientar, que consiga me puxar, que nem um coach, né, Dirce? O coach ele vai estar direcionando você, puxando para cá, puxando para lá. Tem um plano de ação. Ó, essa semana eu não consegui, é que nem nutricionista, né? Tu vai na nutricionista também lá, a nutricionista te ajuda, você, não adianta você querer fazer um regime sozinho, que dificilmente você vai conseguir, porque você está viciado na comida, né? Quando a gente fala do vício em comer, né? A gente percebe nitidamente que a pessoa ela não percebe mais o que ela come. Né? Ela pega ali do lado, em frente à televisão, com o celular na mão, né, e cada pouco ela anda pela casa, vai na geladeira. Então a pessoa não se sente mais. Então aquilo virou tão normal para ela que ela não percebe mais que o corpo não precisa de tudo aquilo, que a barriga está cheia, né? Sim. Então, assim, então, quando a pessoa não tem a consciência desse vício alimentar, de comer, 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 né, o tempo todo, o dia inteiro e à noite, tem gente que acorda de noite para comer, né? Teve uma pessoa, Uhum. uma senhora, uma mulher, uma vez em Curitiba, que estava tratando dela, falou assim, eu tenho venenos na minha geladeira. Eu falei, então começa a tirar os venenos. Né? Então a pessoa, cada pouco, estava na geladeira, deixava coca, deixava aqueles sucos, né, de caixinha cheio de açúcar e tal. O diabetes é altíssimo. Né? Então, assim, e para ela passar lá e cada pouco tomar um, tomar outro, aquilo era normal. Né? Eu falei, então começa a tirar os venenos da geladeira. Eu não digo você ir numa festa de aniversário se não tomar um refrigerante, não tomar um suco. Uhum. Mas no dia a dia é uma coisa que não é normal, né? Sim. E na verdade, né, Dirce, todos os vícios que a gente está percebendo aqui, conversando, ele é de fundo emocional, né? É para você esvaziar alguma dor emocional que está ali dentro. É uma dor que a pessoa às vezes não sabe o que é, um sentimento de abandono, um sentimento de medo, de angústia, de tristeza, e aí ele tenta esvaziar, né? Na Super. forma de isso, suprir de alguma forma, aliviar, mudar o foco, né? Vamos dizer assim, mudar o foco daquilo. Você sabia, Dirce, que 97% dos sintomas que são apresentados do nosso corpo, ele é de fundo emocional? Doenças, né? Todos os tipos de doenças, diabetes, câncer, fígado, intestino, rim, tá, tudo que aparece no nosso corpo, 97% é devido às emoções. Então, por isso que quando a gente trabalha as emoções, a gente trabalha a raiz do problema. Quando você vai lá, tu tem diabetes alta, né? Tá com diabetes ali, por exemplo. E aí você vai no médico, você toma remédio, você faz as coisas que tem que fazer. Você está tratando as folhas de uma árvore, né? Você está tratando, precisa tratar, sim, tudo bem, precisa tratar. Mas você está só nas folhas. Você precisa tratar a raiz. Quando você trata a raiz do problema, as folhas, né? Quando você corta a raiz, a folha seca, né? Exatamente. Então, na verdade, eu sempre falo assim, muitos remédios hoje, os fármacos e a indústria farmacêutica hoje está riquíssima, não é à toa. Então, os fármacos, em geral, eles tratam o quê? Os paliativos, né? São os paliativos para, às vezes, resolver naquele momento.
Mas lá na frente, quando não é tratado as questões emocionais, lá na frente ele se manifesta de alguma forma. Né? Ele volta a se manifestar, ele se repete de outra forma. Né? Às vezes você cura uma alergia, mas lá na frente aparece, por exemplo, uma diabetes. Às vezes você cura, né, resolve o problema da pressão alta, lá na frente aparece outro problema, né, os triglicerídeos, vamos dizer assim. Então o Sim. corpo ele vai manifestando, né? O corpo ele vai manifestando. Uhum. Então a importância, eu sempre falo assim, se você quer um dinheiro tão bem investido, eu falo assim, invista na qualidade de vida do seu emocional, na cura dos traumas, né, na resolução de conflitos familiares, né? Então, é um dos, né, é a causa de muitos problemas, né, as questões emocionais, muitos problemas de Uhum. saúde, muitos problemas familiares, problemas em ambientes de trabalho, né? Então, quando você se cura, quando você busca ferramentas adequadas, para sanar essas questões internas, você tem uma qualidade de vida muito superior. Né? Você Uhum. traz um pai para dentro da sua família. Porém, para isso precisa coragem, né, Dirce? Precisa coragem. Ontem mesmo atendi uma pessoa super acabada. Aí eu perguntei, né, o que que trouxe ali e tal. Ah, não, curiosidade e tal, para saber, né, como é que era e tal, não sei o quê. Mas tu tem alguma queixa, alguma coisa? Não, não, não tenho nada, não. Aí eu É fico pensando negação. assim, qual é o ser humano que não tem nada para tratar? Qual é? Não existe, gente, não existe. É a negação total, é a negação. Talvez isso, né, pelo fator do medo mesmo de se encarar, porque quando a gente vai trabalhar, a gente vai achar coisas que às vezes a gente não gostaria de encontrar, né? Mas a gente precisa ter a coragem de se abrir para o novo, né? De você se permitir. Mais cedo, mais tarde, a gente vai ter que se permitir. Ou através de uma cirurgia, ou através de qualquer coisa, um internamento mais sério, a gente vai ter que se permitir. Então, por que não? Quando as coisas ainda estão fáceis, né? Ainda está no controle, vamos dizer assim, né? Ainda está no controle. Porque tudo que fica guardado no emocional, ele sai para fora, em forma de vício, que vira doença, ou em forma de doença mesmo forma de doença, né? Um outro vício aqui, já falamos de reclamar, mas é a pessoa que vive falando em doença também. Parece que a Uhum. pessoa tem uma satisfação de contar todas as juntas que dói, né? Exatamente. E quanto mais a pessoa reclama disso, mais ela tem de volta. Né? Então, Sim. isso intensifica. Né? Então, toda reclamação, ela intensifica aquilo que você está afirmando. Né? Então, Uhum. a importância de a gente ter consciência, por exemplo, assim, porque todos nós, menos ou mais, temos alguns vícios, né? Eu, por exemplo, tenho Sim. visto chimarrão, né? Tenho visto chimarrão e todos nós temos que ficar alertas quanto aos vícios mentais mesmo, né? De Uhum. repetição, atos mentais que o nosso cérebro cria. Ele inventa histórias e ele repete, né? Então são vícios, né? E às vezes ele conta, e você conta para você mesmo essa história, né? Então, assim, são vícios mentais. Eu não digo que às vezes o fato não está ocorrendo. Ocorreu, né? Às vezes o fato ocorreu, mas agora você ficar repetindo, né? Uma semana, 10 anos, aquilo, né? A vovó chutou meu cachorro, e a vovó chutou meu cachorro, e a vovó chutou meu cachorro, e você fica aquilo, e você cria. Ou se você está com 30 anos e a vovó ainda está chutando o cachorro, né? Então, assim, Exato. você lembra aquilo com dor, né? Nossa, a vovó chutou meu cachorro. Às vezes a vovó também acordou num dia que não estava legal, né? Ou Então, o e, cachorro incomodou a vovó, né? então, assim, a importância da gente se monitorar. O fato aconteceu? Aconteceu. É real? É real. Tá, cérebro, mas então tá bom já, né? Então você repete, né? O cérebro, você recebe a informação que o cérebro está reclamando, que está doendo, que está machucando, né? Você acolhe aquilo, você olha para aquilo com carinho, né? Mas aí você começa a colocar um freio nele. Fala, tá bom, você já contou isso. Tá bom, né? E levanta e você vai fazer outra coisa, né? Então não fique dando farofa para o cérebro, porque ele vai se alimentar, né?
Então, o Romano, ele fala assim, né? Quando ele vai atender uma pessoa, que a pessoa, na primeira sessão, ele aceita contar tudo, né? Aceita escutar tudo. Na segunda sessão, se a pessoa começar a falar a mesma coisa, ele diz assim, escuta, você já me contou isso. Você vai escolher continuar repetindo a mesma história ou você quer mudar? Uma vez, Ele fala que é uma vez só. eu estava dando uma palestra para um grupo de mulheres, né, as chefes dos clubes de mães, e aí uma delas, a história já tinha acontecido, tinha 4 anos com o filho dela, mas né, um acidente teve, mas ela respondia aquilo assim que parecia que estava acontecendo naquele momento. Aí era uma Uhum. dinâmica que eu estava fazendo, né, que é a linha da vida. E aí eu falei para ela, tá, quantos anos já aconteceu? E ela falou, quase 4 anos, né? Eu falei, tá, mas da linha da vida você vai preferir ficar do lado? Seu filho não está bem? Está. Seu filho não reagiu, não já está trabalhando, está saudável, estava noivo já? Eu falei, já. E por que você está nesse sofrimento ainda? Então passa para o outro lado da linha da vida. Você vai querer viver sempre na negatividade. O fato aconteceu, ocorreu, teve cura, teve resolução, teve. Por que, que você vai ficar o resto da vida ali? Contando, repetindo essa história, né, desnecessariamente. Né? Então, a importância da gente se monitorar, né? Se monitorar nos fatos ocorridos. Os fatos ocorrem sim, e acontecem os problemas na vida da gente sim, né? Mas a importância da gente. E se a gente não consegue sozinho, tem os profissionais, tem os terapeutas, tem o coaching que trabalha muito com o foco, que no meu caso é a minha profissão, né? Eu ando como terapeuta, né? Então a gente ajuda a voltar no foco, né? E depois ela veio conversando particular comigo, ela disse, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, pois é, você fica revivendo 4 anos a mesma dor que ele sarou dentro de 3, 4 meses, né? Ele nem lembra mais, a pessoa atingida nem lembra mais direito e o outro fica. Mas é aquela. Então, é o fato da história que a gente fica contando, né, na nossa cabeça o dia inteiro. E isso também é um vício. Você tem a gente tem um vício, as pessoas têm um vício. Porque assim, ó, o nosso pensamento ele não para. Não tem como parar o nosso pensamento, a gente vai estar sempre pensando em alguma coisa. Agora, quando você pega um fato e você fica contando aquele fato 300 vezes em pensamento, porque não chega o que a gente fala com as pessoas, ainda a gente pensa naquilo. E se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse falado aquilo outro lá naquela briga que eu tive, naquela discussão que eu não tive ideia do que eu ia falar? E se eu tivesse feito isso, aquilo, não sei o quê? E se a pessoa também não quer? A gente fica contando essa história o tempo todo. Aí a pergunta é, qual é a história que você fica contando o tempo todo na sua cabeça? Alguma história a gente vai contar. Não que seja uma história de facilidade, de alegria, de diversão, de saúde, de coisas boas, né? Porque assim como uma coisa acontece, a outra também acontece. Então, quando você quiser mudar o caminho, você vai começar a pensar, né? Que nem a Dirce falou nesse caso da senhora, tá ok, aconteceu, meu filho já tá tudo bem. Então agora eu vou contar a história de que ele sofreu um acidente, mas que ele se recuperou muito bem, que ele está super bem, que ele já vai casar, vai ter festa de casamento, logo vem netos e não sei o quê. Possibilidade é essa, né? Então, por que a gente fica lá contando aquela história? Sim, Às exatamente. vezes, às vezes é para chamar atenção, né? Que a gente precisa da atenção dos outros. E se eu tiver tudo bem, qual é a pessoa que vai dar atenção para aquela pessoa que está feliz, que não tem nada de problema? É difícil. As pessoas gostam das pessoas que não têm problema, mas elas vão dar aquela atençãozinha para quem tem o problema, né? Até por culpa também vai que acontece alguma coisa, não dei atenção para aquela pessoa, né? Assim a gente vai naquele círculo vicioso, né, Dirce? Aí tem o círculo vicioso mesmo dos pensamentos e tudo mais da vida. Mas é isso, é ter consciência e descobrir que sozinho, você não consegue sair. É muito difícil. Eu saí da depressão, ansiedade, síndrome do pânico, entre aspas, sozinha, mas eu tive muito acompanhamento do YouTube. Pessoas do YouTube que eu assistia palestra aqui, assistia palestra ali, e aí provavelmente atrasou meu processo, porque eu fiz meio sozinha. Mas meio, né? Porque eu sempre estava no acompanhamento. A gente sempre tem que ter alguém para a gente se espelhar.
essa pessoa que vai nos guiar, e eu, para mim, foi a Kelly Moraes, que eu não me canso de falar, e eu estou fazendo um curso com ela essa semana de novo. E assim, ou online ou presencial, você precisa achar alguém que te entenda, né? E que vai também não passar a mão na cabeça, não. Que o nosso serviço aqui não é de ficar passando mão na cabeça, não. O nosso serviço aqui é de te ajudar a caminhar direito. Ou Assim, pelo menos se você quer melhorar. um terapeuta, se você quer um terapeuta, um coach, um profissional que vai. É aquela história, a gente vai te escutar da primeira vez, e a partir dali a gente vai agir com técnica. Né, para te direcionar para o quê? Para você sair o mais rápido possível. Para uns o processo é mais lento, para outros é mais rápido. Para quê? Para viver. Né, para ser feliz, para ir trabalhar, para viajar, para viver a vida, né? E se reconstruir. Então, assim, não fique sofrendo. Né? Precisou de ajuda, nos procure. Se você não consegue pagar, nos procure também. Né? Nós vamos buscar ferramentas, né? Vamos intercalar com outras pessoas, mas vamos buscar uma forma de nos ajudar, né? De ajudar uns aos outros. Né? Hoje, E por que exemplo, se a gente realmente quer, tem muita coisa gratuita na internet também. Né? Então, assim, sim. claro, nem todo mundo é autodidata, né? Mas hoje existem diversas ferramentas gratuitas aí que a gente não pode mais dizer que, né, não sei fazer, não podia fazer sozinho, né? Ou com a ajuda de um profissional, entendeu? Então, o processo é maravilhoso e te traz qualidade de vida para todos nós, né? E E a que gente tudo, pode né? notar que elas estão falando ali, inclusive terapeutas, né, profissionais, eles também têm terapeutas que os acompanham. Né? Sim. Então, assim, não é porque a gente está aqui falando que a gente também, muitas vezes, não precisa de ajuda, precisa sim. Né? E É tanto que que nem nos eu falei ontem. psicologia, os próprios psicólogos têm acompanhamento psicológico. Né? Sim. Por quê? Porque ninguém é de ferro, né? Sim. Aí, que nem eu falei ontem para uma cliente, se a gente está ruim, tem como ser tratado, tem ferramentas para tirar a gente do estado ruim. E se a gente está bem, tem como melhorar, né? Claro. Não precisa você chegar num estado assim, agora eu vou me submeter a uma terapia, alguma coisa, porque eu estou no fundo do poço. Não precisa. Você pode estar bem e mesmo assim escolher melhorar ainda mais, porque há possibilidade. O fundo do poço ele vai mais fundo ainda se você escolher, e ir para cima também vai mais ainda se você escolher. Então a gente não tem um limite. Você pode estar super bem feliz, ganhando todo o dinheiro do mundo, fazendo, que nem você falou anteriormente, né? Os maiores artistas aí, né? Eles têm um acompanhamento o tempo todo. Eles não ficam assim, o cara é famoso, é lindo, é maravilhoso, é tudo de bom lá e tal, mas existe uma galera por trás para ajudar, né? E uma coisa que eu Exatamente. queria deixar aqui também nessa live, Dirce, né? É que tudo na nossa vida é uma escolha. Então, assim, se você está passando por alguma situação de vício, que você toma consciência agora de que realmente é um vício, está atrapalhando a sua vida, está atrapalhando o trabalho, o relacionamento, a saúde, o sono, né? Ou qualquer coisa que estiver atrapalhando, pode ser até o trabalho, né? Ou a gente trabalhar demais, isso também pode nos atrapalhar. Então, tenha consciência disso, perceba que existem muitas pessoas para ajudar, mas também você precisa fazer uma escolha. E se você não escolher sair dessa, automaticamente você está escolhendo continuar nessa. Então a escolha é sempre sua, né? A escolha de melhorar, ou a escolha de permanecer, ou a escolha de piorar. Então, assim, a pessoa precisa realmente dizer assim, não, eu quero, eu escolho. E vou procurar ajuda, vou ver o que tem que fazer e pronto, né? E graças a Deus, né, Dirce, a gente tem bastante ferramentas aí que tem auxiliado muitas pessoas, né? Tem muita coisa boa que às vezes a pessoa nem sabe que é possível. Às vezes a pessoa tem uma situação que nem a fibromialgia que eu te contei, né? Fibromialgia para o médico não tem cura. Então, o que que a pessoa faz? Vamos tomar um remedinho para acalmar a dor hoje, amanhã a gente vê o que faz e vamos indo. Só que 97% das causas físicas do nosso corpo, ele é de fundo emocional. Então, se a gente tratar o emocional, que nem eu falei para ela, eu falei, eu não te garanto que tu vai se curar da fibromialgia, não garanto.
Mas que você vai ficar mais feliz, vai. E que você vai sair da ansiedade e depressão, vai. E se a fibromialgia for decorrente disso, você vai ficar curada sim. Eu sempre falo isso, sabe? E realmente os resultados, assim, são extraordinários. Então é isso, é ter coragem para viver uma vida. Mas que eu estava falando ontem também para uma cliente minha, Dirce, a energia que a gente gasta para viver na tristeza, na angústia, nas coisas ruins da nossa vida, ela é muito maior do que viver na alegria, viver na saúde, viver nas coisas boas da vida. Eu digo assim, a pessoa que descobrir que a vida ela é melhor do que ela está vivendo, ela nunca mais volta. Por isso que eu acredito que a depressão tem cura. Por isso que eu acredito que a depressão tem cura. Uma vez que você entender que é mais fácil você continuar na alegria, na diversão, nas coisas boas da vida, na felicidade, você vai ter que fazer um esforço muito grande para voltar a ser triste como você era. Eu sou um exemplo, né, disso. Você me conhece há muito tempo. Quando eu estava com depressão, então, eu achava que não tinha saída, né? Eu achava que não tinha saída, era aquela minha vida, eu tinha que tomar remédio porque para aguentar, não aguentava sem. Depois que eu percebi que a vida, ela é possível, existe vida além dos medicamentos e além da depressão e além da ansiedade e além de tudo aquilo que a gente sente no dia a dia, existe vida. Hoje, às vezes eu paro assim e fico pensando como seria a minha vida, né, de 10 anos atrás hoje, como é que seria viver aquilo? Cara, não tem, você não quer nem voltar atrás, porque é muito pesado, é muito pesado. E eu sempre falo assim, né, Luanda, às vezes a melhor fase da vida da gente, de trabalhar, de ser jovem, de sair, às vezes a gente passa ali 5, 7 anos encostado, né, como eu vejo, eu trabalho com adolescentes enquanto professora de projeto de vida em Santa Catarina, né, então a gente vê adolescentes encostados ali na depressão, né, a gente está lá na escola com 2, com depressão profunda, né, sendo que, na verdade, é o tempo de você estar se divertindo, de você estar saindo, de você estar trabalhando, estudando, né? Um tempo que você tem mais força e energia, né? Então, é importante a gente tomar a rédea das situações rapidamente, né? Enquanto família, né? Enquanto, né? E analisar a situação e buscar solução, né? Hoje tem solução, né? Tem. Mas então é isso, né, Luanda? Vamos... Como a gente costuma falar, você não tem solução para a morte, né? Ainda. Então, enquanto não morrer, a gente tem solução sim. Exatamente. Então tá, Dirce, obrigada aí, já foi a nossa hora, né? Foi muito boa essa conversa nossa aí, como sempre, como as outras também, né? Sempre muito boas. Eu acho que é de grande relevância a gente trazer esse assunto, né, para o pessoal, porque que nem você disse, quem não tem, né? Quem não tem uma tendência a ter algum vício na vida, né? E esses vícios terminam com a nossa vida, então vamos cuidar disso, vamos vigiar, né, Dirce? Obrigado aí pela tua presença e até semana que vem. Um abraço, até. Tchau, pessoal. Tchau.